Existe uma criatura no Maranhão que faz até os mais corajosos evitarem certas estradas depois do pôr do sol. Nos quilombos centenários do interior maranhense, anciãos ainda sussurram sobre o Guardião da Noite, uma entidade que protege segredos ancestrais com métodos que desafiam qualquer explicação lógica. Não é folclore inventado para turistas. É real para quem vive lá. Nos próximos 15 minutos, você vai descobrir relatos reais de pessoas que alegam ter encontrado essa criatura. Entender por que esse mito permaneceu oculto por séculos e conhecer detalhes que vão fazer você questionar tudo o que sabe sobre lendas brasileiras. E antes de começarmos essa jornada pelas sombras do Maranhão, se você curte histórias de terror que vão além do óbvio, que mergulham nas raízes culturais mais profundas do Brasil, deixa o like agora e se inscreve no canal, porque toda semana eu trago mitos brasileiros que a grande mídia ignora. Histórias reais, de pessoas reais, que vão fazer você enxergar o Brasil de uma forma totalmente nova. Agora sim, vamos entrar na escuridão. Mas antes de revelar quem é essa criatura, você precisa conhecer o lugar onde tudo começou. Para entender o Guardião da Noite, precisamos voltar no tempo e mergulhar nas raízes de um dos quilombos mais antigos e preservados do Maranhão. O Quilombo de Frechal fica no município de Mirinzal, a cerca de 220 quilômetros de São Luís. Fundado no final do século XVIII por africanos escravizados que fugiram das fazendas de cana e arroz da região. Esse não foi apenas mais um refúgio de liberdade. Foi um santuário onde tradições espirituais afro-brasileiras conseguiram se manter puras, protegidas pelo isolamento geográfico. A comunidade está cercada por 9.000 hectares de Mata Atlântica preservada, cortada por igarapés e rios, que dificultam o acesso. Durante décadas, pouquíssimas pessoas de fora conseguiram chegar até lá. Hoje, cerca de 150 famílias vivem nesse território, mantendo vivas práticas ancestrais que em outros lugares se perderam completamente. A matriarca dessas histórias é Tia Benedita dos Santos, uma senhora de 87 anos que carrega na memória cada mito, cada canto, cada reza que seus ancestrais transmitiram oralmente. Ela aprendeu com sua avó, que aprendeu com a avó dela, numa corrente ininterrupta que remonta aos primeiros fugitivos que pisaram naquela terra. Tia Benedita conta que o quilombo sempre teve seus protetores espirituais, entidades que velavam pelos moradores nas noites escuras, quando capitães do mato e caçadores de recompensa rondavam a mata, procurando escravizados fugidos. Foi justamente esse isolamento que permitiu algo extraordinário se manifestar. As tradições espirituais do quilombo incluíam rituais de proteção territorial, cerimônias realizadas em lugares sagrados da floresta, onde a energia ancestral era mais forte. Um desses lugares é a Pedra dos Ancestrais, uma formação rochosa no coração da mata, onde, segundo os mais velhos, o véu entre o mundo físico e o espiritual é mais fino. Era ali que os líderes espirituais do quilombo realizavam seus trabalhos mais poderosos, invocando proteção contra invasores e pedindo prosperidade para a comunidade. Mas o que ninguém esperava é que essa proteção espiritual tomaria uma forma física. Durante gerações, os quilombolas desenvolveram uma relação única com a floresta. Conheciam cada árvore, cada som, cada movimento. Sabiam quando algo estava errado, quando uma presença estranha entrava no território. E aprenderam também a reconhecer os sinais de que o guardião espiritual estava ativo, vigiando, protegendo. Esses sinais incluíam o súbito silêncio da mata, quando até os insetos paravam de fazer barulho. Incluíam também um assovio específico, grave e prolongado, que não vinha de nenhum pássaro ou animal conhecido. E é aqui que Tia Benedita revela o segredo guardado por gerações. Ela conta que seus ancestrais sempre souberam que havia algo além das orações e oferendas, algo que caminhava pela mata quando a lua estava escondida. Mas o nome dessa entidade nunca era pronunciado em voz alta durante o dia, apenas em sussurros durante as cerimônias noturnas. Esse era o Guardião da Noite, e sua origem está ligada
a um dos momentos mais perigosos da história do Quilombo. O nome dessa entidade nunca deveria ser pronunciado em voz alta, mas ela precisa ser conhecida. Era o ano de 1847. O Quilombo de Frechal enfrentava sua maior ameaça desde a fundação. Um grupo organizado de capitães do mato, contratados por fazendeiros poderosos da região, planejava um ataque massivo para capturar ou exterminar todos os quilombolas. As notícias chegavam através de escravizados que ainda trabalhavam nas fazendas e conseguiam passar informações secretamente. A comunidade sabia que não teria como resistir a um ataque coordenado. As armas eram poucas, a maioria facões e algumas espingardas velhas. O líder do quilombo naquela época era Domingos Ferreira da Cruz, um homem respeitado não apenas por sua coragem, mas por seu profundo conhecimento espiritual. Ele havia sido iniciado nos mistérios ancestrais ainda jovem e conhecia rituais que poucos dominavam. Diante da ameaça iminente, Domingos tomou uma decisão que mudaria o destino do quilombo para sempre. Na noite anterior ao ataque planejado, ele reuniu os mais velhos e anunciou que faria um ritual de proteção definitivo. Mas esse não seria um ritual comum. Seria um pacto que exigiria um sacrifício absoluto. Domingos caminhou sozinho até a Pedra dos Ancestrais, levando apenas os elementos sagrados necessários para a cerimônia. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu naquela noite, porque ele proibiu que alguém o seguisse. Mas tia Benedita diz que sua bisavó, que era criança na época, lembra de ter ouvido cânticos que ecoavam da floresta. Palavras em línguas africanas antigas que faziam a pele arrepiar. Segundo a tradição oral, Domingos ofereceu sua própria eternidade em troca da proteção perpétua do território quilombola. Ele pediu aos ancestrais que o transformassem num guardião que jamais dormiria, jamais descansaria, jamais permitiria que invasores violassem aquela terra sagrada. E o pedido foi atendido. Mas essa não é apenas uma história antiga. Existe algo acontecendo agora. Na manhã seguinte, Domingos não voltou para a comunidade. Os quilombolas o procuraram durante dias, mas nunca encontraram seu corpo. O que encontraram foi algo impossível de explicar. Os capitães do mato que planejavam atacar foram encontrados a quilômetros dali, em estado de pânico absoluto. Alguns haviam enlouquecido, outros simplesmente desapareceram. Os poucos que conseguiram voltar para a civilização contavam histórias aterrorizantes sobre uma criatura gigantesca que os havia caçado pela floresta. Diziam que era um demônio, um monstro que surgia das sombras com olhos de fogo. A partir daquele dia, nenhum ataque organizado contra o Quilombo de Frechal foi bem sucedido, e os moradores passaram a ver sinais da presença de Domingos, ou do que ele havia se tornado. A descrição do guardião foi se formando através das gerações, baseada em encontros breves e aterrorizantes. E os sinais de sua presença são inconfundíveis para quem sabe ler a floresta. A criatura é descrita como uma figura humanoide de aproximadamente 2,5 metros de altura, com uma compleição massiva, mas estranhamente proporcionada. Sua pele é escura, a ponto de parecer absorver a própria luz ao redor, como se fosse feita de sombra solidificada. Os olhos são o traço mais marcante, brilhando com uma luminosidade avermelhada intensa, como brasas vivas que não se apagam. Apesar do tamanho colossal, o guardião se move em silêncio absoluto pela mata, sem quebrar galhos ou fazer as folhas secas estalarem sob seus pés. Testemunhas relatam uma capacidade impossível de aparecer e desaparecer instantaneamente, como se pudesse se fundir com as sombras da floresta e ressurgir em outro ponto. Seu comportamento segue regras específicas. O guardião se manifesta principalmente em noites de lua nova, quando a escuridão é total. Ele patrulha o território quilombola, especialmente as áreas de fronteira e os pontos de acesso à mata. Sua função é clara: identificar e afastar invasores, aqueles que entram na floresta com intenções destrutivas. Caçadores ilegais, madeireiros, grileiros, todos são alvos de sua vigilância. Mas ele não ataca indiscriminadamente. Observa primeiro. Julga as intenções. Aqueles que demonstram respeito, que pedem licença ao entrar na mata,
geralmente são poupados de encontros diretos. 3 pessoas viram essa criatura nos últimos 2 anos. E todas contam a mesma coisa. O primeiro sinal de sua presença é sempre o assovio. Um som grave, prolongado, que começa baixo e vai aumentando gradualmente. Não é um assovio humano comum. Tem uma qualidade que penetra os ossos, que faz o sangue gelar nas veias. Testemunhas dizem que é impossível identificar de onde o som vem. Parece estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Depois do assovio, vem o silêncio. Todos os sons naturais da floresta cessam instantaneamente. Grilos, sapos, pássaros noturnos, o farfalhar de pequenos animais na vegetação. Tudo para. É como se a própria mata prendesse a respiração. Esse silêncio antinatural é o aviso final antes da manifestação. E então, o guardião aparece, não caminhando gradualmente do fundo da mata, mas simplesmente estando ali, como se tivesse materializado do nada. Sua presença carrega um peso tangível, uma sensação de poder ancestral, que faz até os mais céticos questionarem tudo que acreditam sobre realidade. Essas são as histórias passadas, de geração em geração. Mas agora você precisa conhecer quem encontrou essa criatura, com os próprios olhos. Pessoas vivas, que podem jurar sobre o que viram. E o que elas têm a dizer vai fazer você repensar tudo. Josimar Alves tem 42 anos e nasceu no quilombo de Frechal. Agricultor. Conhece cada palmo daquela terra. Ele sempre ouviu as histórias sobre o guardião. Cresceu com elas, mas confessa que nunca levou completamente a sério. Achava que eram metáforas, formas de ensinar respeito pela natureza. Até setembro de 2023. Naquela noite, Josimar voltava de São Luís, onde havia vendido parte da colheita. Era tarde, quase 11 da noite, e ele dirigia sua caminhonete velha pela estrada de terra que leva ao quilombo. No quilômetro 7, num trecho cercado por mata fechada dos 2 lados, o motor simplesmente morreu. Sem aviso, sem engasgos. Apenas silêncio. Ele tentou dar a partida repetidamente durante uns 10 minutos. Nada. A bateria estava boa. Os faróis funcionavam, mas o motor não respondia. Foi então que ele ouviu o assovio, grave, penetrante, vindo da mata à esquerda. Josimar sentiu cada músculo do corpo se contrair. Aquele som ele conhecia das histórias. Olhou para a floresta escura, além do alcance dos faróis, e viu apenas escuridão absoluta. O assovio parou. Então veio o silêncio. Josimar percebeu que não ouvia mais nenhum som natural, nem mesmo o vento nas folhas. Sua respiração parecia amplificada no silêncio sufocante. Ele trancou as portas da caminhonete M, os tremendo. E foi quando viu. A criatura cruzou a estrada a uns 30 metros à frente, caminhando da mata de um lado para do outro. Mesmo naquela distância, Josimar pôde perceber o tamanho absurdo, facilmente mais de 2,5 metros. Corpo massivo, mas que se movia com uma fluidez impossível para algo daquele porte. Os olhos eram exatamente como as histórias descreviam. Brasas ardentes na escuridão. O guardião parou no meio da estrada, virou a cabeça lentamente em direção à caminhonete e ficou parado ali, observando. Josimar não conseguia respirar direito. Sentiu-se totalmente exposto, completamente vulnerável, como uma presa sendo avaliada por um predador. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, mas provavelmente foram apenas segundos, a criatura virou e desapareceu na vegetação do outro lado. Não caminhou para dentro da mata, simplesmente se fundiu com as sombras e sumiu. Imediatamente o motor da caminhonete voltou a funcionar, sozinho. Josimar acelerou e não parou até chegar em casa. Desde aquele dia, ele nunca mais duvidou das histórias. E jura que sente, quando o guardião está por perto, uma sensação de estar sendo observado que faz a nuca formigar. Mas esse não foi o único encontro recente. 3 meses depois, uma pessoa de fora teve uma experiência ainda mais próxima e perturbadora. Doutora Carolina Mendes é antropóloga da Universidade Federal do Maranhão. Em março de 2024, ela estava conduzindo uma pesquisa de campo sobre tradições culturais quilombolas.
Os guias montaram o acampamento e voltaram para o quilombo ao anoitecer, como planejado. Ela tinha equipamento profissional, incluindo gravadores de áudio de alta qualidade. Por volta das 2 da manhã, acordou com uma sensação estranha. Abriu os olhos dentro da barraca e viu uma sombra projetada na lona pelo luar. Uma sombra grande demais para ser humana. O coração disparou. Ficou completamente imóvel, respiração superficial, tentando convencer-se de que era um animal, talvez uma anta ou veado. Mas a forma não correspondia. Devagar, com medo paralisante, Carolina virou a cabeça em direção à entrada da barraca. Através da tela de proteção, via a clareira iluminada pela lua crescente. E parada ali, a uns 15 metros, estava a figura imensa humanoide, olhos brilhando com aquela luz avermelhada inconfundível. Carolina queria gritar, mas sua garganta não produzia som. Queria se mover, mas seus músculos não respondiam. Estava em estado de terror absoluto, aquele medo primitivo que vem das profundezas do cérebro reptiliano. A criatura inclinou a cabeça lentamente para o lado, como se estudando aquela barraca pequena e a forma humana dentro dela. O gesto tinha algo de curiosidade, quase científica. Não havia agressividade aparente, mas sim avaliação. Isso durou 3 minutos. Carolina sabe por quê. Depois checou o relógio e fez as contas. 3 minutos que pareceram horas. Finalmente, o guardião endireitou a cabeça, virou o corpo inteiro numa rotação suave e caminhou em direção à mata. E aqui está o detalhe mais perturbador. Carolina não ouviu nenhum passo. O chão da clareira estava coberto de folhas secas que deveriam estalar sob qualquer peso. Mas não houve som. A criatura simplesmente deslizou silenciosamente e desapareceu entre as árvores. Você está assistindo isso no celular agora, talvez deitado na cama, ou na televisão da sala. Imagine encontrar essa criatura na sua frente. Se você está curtindo essa investigação e quer que eu traga mais histórias reais assim, deixa o like agora. Isso ajuda mais pessoas a descobrirem esses mistérios que o Brasil esconde. E se inscreve, porque toda semana tem um caso novo que vai te fazer questionar a realidade. Carolina só conseguiu se mover quando o sol começou a clarear. Checou os gravadores de áudio e descobriu algo que a deixou ainda mais perturbada. O equipamento havia capturado o assovio característico, exatamente como descrito nas lendas, mas não havia registrado nenhum som de passos, nenhum movimento na vegetação, absolutamente nada além daquele assovio impossível. Quando ela voltou para a universidade e analisou a gravação com softwares especializados, a frequência do assovio não correspondia a nenhuma vocalização animal conhecida na região. Tinha componentes que não deveriam existir em sons produzidos organicamente. Mas ainda havia um terceiro encontro, talvez o mais revelador de todos. E esse aconteceu com alguém que entrou na mata com as piores intenções. Raimundo Pereira tem 68 anos e morou a vida inteira nos arredores do quilombo. Ele foi caçador durante décadas, profissão que abandonou depois do que aconteceu em dezembro de 2024, há apenas um mês atrás. Raimundo conhecia as histórias do guardião, mas nunca acreditou. Achava que eram invenções para assustar forasteiros e proteger as terras. Numa noite de lua nova, decidiu caçar um veado que tinha visto próximo ao território protegido. Ele sabia que era ilegal. Sabia que estava violando a área de preservação, mas pensou que conseguiria entrar e sair sem ser notado. Levou sua espingarda, lanterna e seguiu rastros frescos pela mata. Caçou durante cerca de 2 horas, adentrando cada vez mais fundo no território. De repente, algo mudou. Todos os sons da floresta cessaram de uma vez. Raimundo parou imediatamente. Em décadas como caçador, ele sabia que aquilo não era normal. Animais param de fazer barulho quando há um predador por perto. Um grande predador. Ouviu o assovio atrás dele. Virou-se rapidamente, erguendo a espingarda e a lanterna, e ficou
petrificado. A criatura estava a menos de 5 metros de distância. O tamanho era colossal, muito maior do que Raimundo imaginara. Os olhos ardentes o perfuravam com uma intensidade que parecia ler cada pensamento, cada item. A postura era claramente ameaçadora, braços longos levemente abertos, corpo inclinado para frente. O guardião deu um passo em direção a Raimundo. Um único passo silencioso, que fechou a distância entre eles, para algo próximo de 3 metros. Raimundo não pensou. Largou a espingarda ali mesmo e correu desesperadamente. Correu como não corria há décadas, tropeçando em raízes, sendo chicoteado por galhos, sem se importar com direção. Só parou quando alcançou a estrada principal, quase amanhecendo. 2 dias depois, envergonhado, mas curioso, Raimundo voltou ao quilombo, acompanhado de alguns moradores. Ele descreveu a área onde teve o encontro, mas não se arriscou a entrar de novo. Os quilombolas encontraram sua espingarda. Estava pendurada num galho a 4 metros de altura. Impossível de ter sido colocada ali, sem equipamento de escalada ou escadas. A arma estava intacta. Até as balas continuavam no tambor. Mas estava ali, como um abisso, como uma demonstração de poder. Raimundo nunca mais caçou. Hoje ele ajuda ativamente na proteção do território, orientando visitantes sobre as regras de respeito à floresta e advertindo caçadores ilegais sobre o que espera por eles se entrarem com más intenções. 3 pessoas, 3 contextos diferentes, detalhes idênticos, coincidência? O assovio gravado, a ausência de pegadas, objetos movidos a alturas impossíveis. Todos testemunham a mesma criatura, com características idênticas, sem nunca terem se conhecido antes dos relatos. E quando a doutora Carolina analisou a gravação de áudio, ela descobriu algo perturbador. O assovio tinha uma frequência que não deveria existir em vocalizações naturais. Tinha componentes infrassônicos, abaixo do limite da audição humana consciente, que podem causar sensações de pavor e desconforto inexplicável. Mas também tinha harmônicos ultrassônicos, que nenhum aparelho vocal mamífero conseguiria produzir. E é aí que precisamos entender o que isso realmente significa. Será que estamos diante de um fenômeno que a ciência atual não tem ferramentas para explicar? Ou existe uma explicação racional que ainda não encontramos? Vamos explorar o que especialistas de diferentes áreas têm a dizer. Dr. Marcelo Ribeiro é antropólogo da Universidade de São Paulo e especialista em culturas quilombolas. Ele argumenta que o guardião da noite representa um arquétipo clássico de protetor territorial, presente em dezenas de culturas ao redor do mundo. Segundo ele, essas figuras míticas são manifestações físicas de resistência cultural. O mito funciona como um sistema extremamente eficiente de preservação ambiental. A área do quilombo de Frechal tem 0 desmatamento nos últimos 50 anos. Índice praticamente inexistente em regiões de Mata Atlântica. O medo do guardião mantém invasores afastados, melhor do que qualquer fiscalização governamental poderia. Trata-se de proteção territorial codificada e narrativa mítica. Mas a explicação antropológica não aborda as evidências físicas, os relatos consistentes, as gravações anômalas. Do ponto de vista psicológico, alguns pesquisadores sugerem possível alucinação coletiva baseada em trauma histórico. O psicólogo especializado em trauma cultural, Dr. Fernando Magalhães, propõe que o medo ancestral de perseguição, profundamente enraizado na memória coletiva quilombola, pode ter se cristalizado numa forma tangível. Em situações de estresse, escuridão, isolamento, o cérebro humano pode preencher lacunas sensoriais com imagens baseadas em medos compartilhados. A pareidolia, nossa tendência de ver padrões familiares em estímulos ambíguos, combinada com baixa luminosidade, poderia explicar os avistamentos. Mas essa teoria falha ao explicar testemunhas como a doutora Carolina, cientista treinada sem vínculos culturais com o mito. Falha também ao explicar evidências físicas, como objetos movidos, do ponto de vista espiritual. Pai Joaquim de Oxóssi, babalorixá com mais de 30 anos de iniciação, oferece outra perspectiva. Para ele, o guardião é uma entidade real de proteção, um guardião de Exu das matas, combinado com a manifestação de Egum,
um ancestral que cumpre propósito sagrado. Na cosmologia das religiões afro-brasileiras, entidades espirituais podem assumir formas físicas temporárias, quando há necessidade e energia suficiente. O sacrifício de Domingos Ferreira da Cruz teria fornecido o fundamento espiritual necessário. Pai Joaquim explica que respeitar a natureza e pedir licença ao entrar em territórios protegidos espiritualmente não é superstição, é protocolo real de segurança. Mas a explicação mais perturbadora veio de um lugar inesperado. Um biólogo que preferiu não se identificar, trabalhando numa universidade federal, admitiu em conversa informal que há fenômenos na floresta amazônica e na Mata Atlântica preservada que a ciência oficial evita estudar. Ele menciona relatos de guardas florestais e pesquisadores sobre criaturas que não se encaixam em nenhuma classificação conhecida. Disse textualmente: há coisas naquela mata que preferimos não catalogar, porque não temos explicação e porque não queremos as implicações que viriam com essa catalogação. Isso nos leva ao mistério mais recente de todos. O que aconteceu apenas no mês passado com uma equipe de documentaristas. Em novembro de 2024, uma equipe da TV Cultura pediu autorização formal para filmar um documentário sobre tradições quilombolas no território de Frechal. Tia Benedita e outros líderes da comunidade aceitaram, mas deixaram claros os protocolos de respeito. Explicaram sobre o guardião, as regras de comportamento, os horários seguros. A equipe era composta por profissionais céticos, acostumados a separar folclore de realidade. Montaram acampamento com câmeras de segurança de última geração, equipamento de gravação profissional, iluminação. Na terceira noite de filmagens, às 3h17 da madrugada, as câmeras de segurança capturam algo extraordinário. Um vulto massivo cruza claramente o acampamento. A filmagem mostra uma figura bípede, postura ereta, altura desproporcional caminhando através do campo de visão da câmera. A equipe inteira estava dormindo. Ninguém viu ao vivo. Descobriram apenas pela manhã, ao revisar as gravações de segurança. Análise técnica posterior, conduzida por especialistas em efeitos visuais e forenses digitais, concluiu que não se trata de manipulação ou montagem. Os metadados do arquivo estão intactos. Não há sinais de edição. Não é um animal conhecido da região. A escala de proporção confirma a altura acima de 2,20 metros. O movimento é suave demais para ser humano usando pernas de pau ou figurino. Há outras evidências físicas coletadas ao longo dos anos, marcas em árvores encontradas a 3 metros de altura, arranhões profundos que penetram a casca e alcançam o cerne. A análise sugere força tremenda aplicada por algo com dedos ou garras. Trilhas de vegetação amassada, sem pegadas visíveis no solo, como se algo pesado tivesse passado flutuando. Objetos pertencentes a invasores encontrados organizados em padrões geométricos perfeitos, em clareiras, dispostos de forma que claramente não é natural nem acidental. As gravações de áudio do assovio característico foram capturadas em 7 ocasiões diferentes por pessoas que não se conhecem. Todas as gravações apresentam as mesmas anomalias de frequência. Fotografias tiradas por trilheiros e visitantes ocasionalmente mostram vultos que aparecem apenas no arquivo digital, não visíveis a olho nu no momento. Quando ampliados, os vultos apresentam forma humanoide gigantesca entre as árvores ao fundo. Você que está assistindo no computador ou tablet agora, já pensou em como seria estar lá? Se você está achando essa investigação fascinante, compartilha com aquele amigo que adora esses mistérios brasileiros. E ativa o sininho, porque eu estou preparando conteúdos sobre outros guardiões espirituais do Brasil que vão te surpreender ainda mais. A reação da comunidade científica oficial tem sido predominantemente de evitação. Universidades locais evitam estudar o fenômeno, alegando falta de metodologia apropriada. Pesquisadores que demonstraram interesse foram sutilmente desencorajados por departamentos acadêmicos. Não há financiamento disponível para esse tipo de investigação. Um pesquisador de fauna silvestre confidenciou que foi orientado a não incluir certos relatos em seu trabalho de campo,
porque isso prejudicaria sua credibilidade acadêmica. Existe um acordo tácito de não tocar no assunto, mas existe um detalhe final que tia Benedita só revela para quem ela confia. E esse detalhe muda tudo que você acabou de ouvir. Segundo ela, o guardião não está sozinho. Existem outros protetores em outros quilombos, outras matas preservadas pelo Brasil. Cada um com suas características, cada um originado de pactos similares, feitos por líderes que escolheram se tornar eternos defensores de suas terras. Ela menciona o vigia das águas no quilombo de Alcântara, o protetor das sementes em territórios da Bahia, o caminhante das encruzilhadas em Minas Gerais. Todos conectados numa rede invisível de proteção espiritual que preserva o que resta de territórios ancestrais, porque o guardião pode não estar sozinho, e talvez nunca esteve. O que vimos até agora é apenas uma pequena parte de algo muito maior, uma teia de proteção que se estende por todo o território brasileiro, onde comunidades tradicionais ainda resistem. E com isso, chegamos ao ponto crucial dessa jornada. O guardião da noite, real ou não na forma física que testemunhas descrevem, cumpre uma função vital e inegável. Ele preserva território, cultura e memória ancestral quilombola. Em uma época de desmatamento desenfreado, expansão agropecuária predatória e invasão de terras indígenas e quilombolas, a área de Frechal permanece intocada há décadas. Árvores centenárias ainda se erguem. Nascentes continuam limpas. Animais ameaçados em outras regiões prosperam ali. A biodiversidade está preservada. E tudo isso graças a um mito, a uma história, a um medo que mantém destruidores afastados. Talvez o medo seja a última forma de respeito numa sociedade que perdeu reverência pela natureza. Quando leis ambientais falham, quando fiscalização é insuficiente, quando interesses econômicos atropelam tudo, resta o medo primordial de algo maior que nós. Algo que não pode ser corrompido ou negociado. A verdade do mito não está necessariamente em sua materialidade, mas em seu impacto real e mensurável. Culturas indígenas e quilombolas mantêm uma relação com a terra que a sociedade moderna esqueceu completamente. Para eles, floresta não é recurso a ser explorado. É entidade viva a ser respeitada. Cada árvore tem espírito, cada animal tem propósito, cada nascente é sagrada. O guardião é a personificação física desse respeito. O lembrete de que há consequências para a violação. Guardiões existem em diversas culturas pelo mundo. O Brasil tem centenas de histórias similares que são completamente ignoradas pela cultura mainstream. Caipora, Curupira, Boitatá, Mapinguari, todos protetores da floresta nas diferentes regiões. Mas o guardião da noite tem algo único. Uma origem documentada em história oral consistente. Testemunhos contemporâneos de pessoas reais. Evidências físicas que desafiam explicação fácil. Respeitar território quilombola não é apenas questão de legalidade. É respeito à história de resistência brasileira, ao sangue derramado por liberdade, às vidas sacrificadas para que essas comunidades existissem. Quando entramos nesses territórios, com desrespeito, não violamos apenas leis ambientais, violamos memória ancestral, profanamos sacrifício de gerações. E talvez seja isso que o guardião realmente protege. Não apenas árvores e animais, mas a dignidade de um povo que nunca se curvou. O que você faria se encontrasse o guardião da noite andando na sua direção, numa estrada escura? Correria em pânico como Raimundo? Ficaria paralisado como doutora Carolina? Ou talvez, apenas talvez, você entenderia que ele não está ali para te machucar, mas para proteger algo sagrado que todos nós deveríamos proteger. Entenderia que sua presença é um lembrete de que nem tudo no mundo pode ser explicado, catalogado, dominado, que ainda existem mistérios, ainda existe o desconhecido, e que isso não é ameaça, é convite para humildade. E existe uma última coisa que você precisa saber antes de irmos. O guardião da noite continua sua vigília. Todas as noites de lua nova, ele caminha pelos limites do território. Todas as vezes que alguém entra na mata, com intenções destrutivas,
Ele está lá, observando, julgando, agindo quando necessário, e enquanto ele estiver lá, o quilombo de Frechal permanecerá protegido. As histórias continuarão sendo contadas. A floresta continuará de pé. E talvez isso seja tudo que importa. O guardião da noite continua protegendo seus segredos nas sombras do Maranhão. E se você quer continuar descobrindo mitos brasileiros que vão fazer você ver nosso país com outros olhos, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem história nova que vai mexer com sua cabeça. Me conta aqui nos comentários. Você acredita que existe algo além do que conseguimos explicar? Você acha que o guardião é real ou apenas mito poderoso? E se você conhece histórias parecidas da sua região, de protetores espirituais, de criaturas que vigiam territórios sagrados, compartilha aí embaixo nos comentários. Vamos construir juntos esse mapa do Brasil oculto, dessas histórias que merecem ser conhecidas e respeitadas. Até a próxima jornada pelo Brasil desconhecido. E lembra, quando você estiver numa estrada escura no interior, presta atenção nos sons da floresta. Se de repente tudo ficar em silêncio, se você ouvir um assovio grave vindo da mata, talvez seja melhor seguir em frente com respeito no coração, porque o guardião está sempre vigiando.